da nossa mensagem hoje é o Deus que não mente. Abre sua Bíblia aí, se você trouxe, em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Hoje nós vamos do versículo 1 até o versículo 4, tá bom? Olha só, histórias de deuses que mentem, elas existem desde que o mundo é mundo, tá? Deuses que mentem para a humanidade, que enganam e que tiram vantagem dos seres humanos. Nós encontramos em várias mitologias, na verdade, em todo tipo de mitologia. Um exemplo disso, bem comum, muito conhecido, é o Zeus, o deus da mitologia grega, né? O pai dos deuses. Por coincidência, criado na mesma ilha em que Tito estava quando recebeu a carta de Paulo, a ilha de Creta. Zeus, criado ali, é conhecido como um deus muito safadinho e mentiroso. Tá? As mentiras e imoralidades que esse Deus cometeu, elas se somam umas às outras, para com os seres humanos, para com seu pai, Cronos, para sua esposa, Hera. Ele aprontava demais, até em se transformar em chuva de ouro, em cisne, para conquistar mulheres humanas, ele fez. A mentira, ela era tão comum nas divindades antigas que existe um Deus, assim como no cristianismo, só para a mentira. Na mitologia nórdica, o deus Loki. Não é o Loki da Marvel, o deus Loki da mitologia. Ele era o deus da mentira. Mentiroso, assim como no cristianismo, a gente sabe, o diabo é o Deus, o pai da mentira. Mas eu fiquei pensando nisso porque o que a gente lê nos livros de história, sobre essas divindades mentirosas, sobre essas trapaças, sobre essas artimanhas para manipular os seres humanos e conseguir o que eles queriam, isso salta dos livros e começa a fazer parte da construção da nossa história. Da mesma maneira que, como eu falei, Zeus se transformava em cisne, cobra, chuva de ouro e muitas outras coisas, durante a construção da minha e da sua história, nós transformamos muitas coisas em deuses. Nós criamos deuses durante a nossa trajetória que, aparentando sedução, prometendo prazer, prometendo alegria, a única coisa que eles fazem é sugar e retirar de nós vitalidade, alegria, vida. Quero mostrar para vocês alguns dados. Primeiro, sobre relacionamentos. Gente, no ano de 2020, ele foi marcado por um recorde triste. O recorde de divórcios. Em 2020, nós tivemos cerca de 76.175 divórcios no Brasil, contra 45.928 do ano de 2010. E contra 22.109 do ano de 2007. Pensando em relacionamentos, segundo uma análise feita só em Minas Gerais, no primeiro semestre. O primeiro semestre de 2020, quando as pessoas estavam esquentando os ânimos na pandemia dentro de casa, foram 4.547 divórcios, um aumento de 11% na taxa histórica de divórcio. Quantos relacionamentos quebrados a gente viu, né? Quantas pessoas magoadas, quantas pessoas em crise, sofrendo, quebrando laços, promessas. Vamos pensar um pouco sobre finanças, então. Outra área importante, não é? Você sabia que o número de falências ele aumentou 13% na média mensal em 2021? 13% de falências. Isso que é formal. Imagina o tanto de gente que quebrou aí, que não foi registrado. O tanto de comérciozinho, de ambulante, que simplesmente deixaram de existir, perderam tudo. Gente, no mês de julho desse ano, 71,4% do total dos consumidores tinham alguma dívida. 71,4% dos consumidores em dívida.
devendo algo e não conseguindo pagar, não pagando. Vamos falar então um pouquinho sobre corpo, sobre aparência física. Só um pouquinho, gente, está difícil aqui. Falei muito na aula hoje de manhã, está falhando. Um pouquinho sobre corpo, aparência física. A taxa de cirurgias plásticas com objetivo puramente estético aumentaram 140%. Abdominoplastia, cirurgia de aumento de seios e a campeã de todas, rinoplastias. Acho que a gente fica no Zoom, né, no Meet, vendo o nosso rosto assim de perto, a gente começa a achar os defeitos, né? Aí começa a mudar. Isso foi no mundo, não foi só no Brasil. E para os especialistas em cirurgia plástica, esse aumento se deve, olha que interessante, redes sociais, comparação, insatisfação com a própria imagem e a infelicidade causada por dificuldades em se sentir capaz ou insuficiente para lidar com o mundo e a sociedade de uma forma geral. Até que faz sentido, porque você vai assistir um filme ou uma série em algum programa de streaming, por exemplo, e eles colocam lá um jovem de 16 anos. O personagem é um jovem de 16 anos. O ator é um cavalão de 27 anos que malha desde os 15. Aí o menino olha aquilo e fala, gente, olha aqui, tá ruim, o que é isso? Eu tenho 16 e eu não estou nem metade desse cara. A comparação, o mesmo com as meninas. Personagens de 15, 16 anos interpretados por mulheres feitas. Olha, eu não quero fazer generalizações, porque a gente corre um grande risco de errar quando a gente faz isso, mas essas três áreas, relacionamento, finanças, estética, aparência física, eles são temas de extrema importância quando a gente fala daquilo que nos realiza, daquilo que nos dá alegria, daquilo que nos significa como ser humano ou que nos ressignifica na nossa caminhada. Três áreas extremamente importantes para nós. Pensa alguém. Olha só, é o típico ditado: feio, pobre, mora longe, ainda é solitário. Imagina alguém assim. Que alegria ele tem na vida? Que graça ele tem na sua vida? E aí o que ele vai fazer? Vai correr atrás daquilo que o significa: relacionamento, grana e aparência física. E são exatamente essas três áreas que se transformam em deuses para nós. As finanças, relacionamentos e aparência física. Nós criamos deuses nessas áreas. E são exatamente esses três deuses os mais mentirosos de todos. Quando os nossos relacionamentos, o dinheiro e a aparência se tornam deuses para nós, automaticamente eles se tornam a mentira em pessoa. Como diz o provérbio, Provérbios 13:12, fala assim: a esperança que se adia faz o coração ficar doente. Pense a esperança e a expectativa nas finanças. A esperança e a expectativa naquele relacionamento. A esperança, a expectativa naquela aparência, naquela estética, naquela relevância ou naquela imagem que nós queremos passar. Sabe o que a gente tem agora? Eu suspeito que alguns de vocês vão concordar comigo. O que nós temos é uma geração, uma grande maioria de pessoas feridas, com corações partidos, cheios de mágoas, dívidas e cicatrizes na alma. Pessoas enganadas pelos deuses que elas mesmas criaram. Talvez eu, talvez até você. Numa audiência tão variada como a que a gente tem aqui hoje,
eu posso ousar dizer, de verdade, que temos pelo menos uma pessoa machucada, ferida e com cicatrizes em pelo menos cada uma dessas 3 áreas hoje. E como foi dito há algumas semanas, Jeff disse isso e disse muito bem, depois que o tempo passa, depois que a gente consegue olhar para trás em algumas áreas da vida, é que os pontos começam a se conectar, não é verdade? Porque na hora em que as coisas estão acontecendo, a gente não consegue ver claramente, a gente está no turbilhão, a vida está acontecendo, e a vida acontece rápido. Mas depois que passa, a gente começa a olhar para trás, e as coisas começam a fazer mais sentido. E nessa olhada para trás, e nesse ligar de pontos, falando em relacionamentos, por exemplo, quando nós paramos, depois que as coisas aconteceram, nós paramos para reavaliar as nossas expectativas e a nossa entrega para determinados relacionamentos, de amizade, profissionais, sobretudo amorosos. Normalmente o que a gente percebe, sabe o que é? Ou nos entregamos demais, ou nos damos demais e somos sugados. E fechamos os nossos olhos para um êxtase de paixão, loucura, desejo. E não somos capazes de perceber o que está acontecendo. Ou esprememos entre os dedos o presente de Deus. E ferimos, matamos e distanciamos aquelas pessoas que poderiam estar perto de nós, cuidando de nós e nós cuidando deles. Estou lendo um livro esses dias, é um clássico da literatura brasileira, de Machado de Assis, Dom Casmurro, e tem ali o personagem Bentinho, no seu relacionamento esquisito com Capitu. Ele está chorando as mágoas dele pela vida que passou e ele não aproveitou. E olha o que ele diz. E com uma letra bem pequena, lá estava escrito no seu epitáfio: tentou ser, não conseguiu. Tentou ter, não possuiu. Tentou continuar, não prosseguiu. E nessa vida de expectativas frustradas, tentou até amar. Pois bem, não conseguiu, e aqui está. Sim, eu me faço de forte, mas já chorei no meu quarto. Em silêncio, a porta fechada, o travesseiro no rosto, chorei por dentro, sofri. Mas sabe o que tudo isso resultou? Nada. É preciso aprender a crescer, viver, ser gente grande e enfrentar os próprios problemas. Olhando para trás e ligando os pontos com finanças, por exemplo. Sobre dinheiro nem se fale, né? A bênção que tantas vezes se transforma em maldição. Pois aquele que podia libertar, aprisiona, que poderia repartir, acumula, que poderia acalmar, desespera. Quando o dinheiro se torna o nosso dono, ele se transforma em um Deus enganador. Já que, prometendo abençoar, captura nosso amor para com ele fecundar os piores males da nossa existência. Ouça esse pequeno texto de Olavo Bilac, que ele escreveu em 1912 sobre dinheiro. O dinheiro é uma força tremenda, onipotente, assombrosa. Todos o amam, todos o procuram e, entretanto, todos dizem mal dele. O maior crime do dinheiro é este. Ele é o grande corruptor, o grande envenenador das almas, o grande prostituidor das consciências. É o seu crime formidável e terrível. Portas que resistem ao ataque de uma forte e pesada lança de ferro abrem-se ao tímido e quase indistinto bater de uma moedinha de ouro. Finanças. Quem aqui já não sofreu ou está sofrendo por causa das mentiras que o dinheiro te contou? Sobre a aparência física, então, eu acho que poucas pessoas receberam de Deus
o dom que o Tom Cruise recebeu, por exemplo. Eu tenho que assumir, gente, o cara é lindo. Poucas pessoas receberam esse dom. Poucas pessoas podem dizer que não sofrem por algum traço de aparência física sua. Ou é muito magro, ou é muito gordo, ou é muito alto, ou é muito baixo, ou é muito esquisito, ou tem a orelha assim, ou tem o nariz assado, ou tem a boca assim. E por aí vai. Mexe um pouquinho no nariz, mexe um pouquinho na boca, faz uma repaginada no rosto, no peito, na bochecha, e por aí vai, não tem limites. Talvez você diga assim, nossa, mas o que eu quero é me sentir melhor, Rafael. O que eu quero é ter mais saúde, agradar meu cônjuge, estar mais bonita para meu marido, estar mais bonito para minha esposa. Qual que é o problema disso? Eu falo para você, nenhum. Eu não estou criticando isso. O problema está quando isso se torna a nossa identidade. E para que a gente se sinta confortável com nós mesmos, confortável com quem nós somos, confortáveis com a vida que Deus nos deu, nós precisamos adequar aqui, adequar ali, mudar aqui, mudar ali. Acreditando que a nossa identidade ela está estritamente vinculada à minha aparência. 1 Samuel 16, versículo 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha onde? O coração. Quantas mentiras os relacionamentos já te contaram? Quantas mentiras as finanças já te contaram? A aparência já te contou. E quantos sofrimentos nós carregamos hoje? Que ao olhar para trás a gente começa a ligar os pontos e a gente fala, puxa vida, como é que eu fui parar aqui? De vez em quando é bom pensar nisso. Esses deuses dos relacionamentos, das finanças, da estética, assim como Zeus, Loki e muitos outros, por onde eles passam, eles vão deixando um rastro de destruição, um rastro de maldade. Creta se tornou um lugar perverso, um local de gente má. Tanto que, quando você ia definir uma pessoa mentirosa, maldosa, existia uma palavra no grego para isso, era cretizo. Era o cara mentiroso, era o cara mau, pervertido sexualmente. Local onde o Deus dos deuses cresceu, o Zeus. A fama de Creta era das piores no mundo antigo. Tanto é que lá atrás, em Deuteronômio, um dos povos que persegue o povo de Deus é os filisteus. Povo bravo, povo difícil. Mas tem um povo pior ainda que persegue os filisteus. É o povo de uma ilha, que grande maioria dos estudiosos acreditam ser a ilha de Creta. Eles deixaram um rastro de maldade. Porém, esses rastros não ficaram só em Creta. Esses rastros estão aqui, agora. Estão aqui, ó. Eu estou cheio de rastros. Eu estou cheio de marcas desses deuses na minha vida. Eu sou capaz de apostar que você também. Você também tem uma história, também tem uma caminhada, também tem uma relação com cada espectro desses. Mas olha como Paulo se dirige a Tito. Tito estava lá, na ilha de Creta, esse lugar perverso, esse lugar maldoso, e Paulo sabia que era um local estratégico para o evangelho se propagar. E quando Paulo vai escrever para quem está lá, lidando com esses deuses maus, ele diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ele usa na mesma frase duas palavras muito interessantes, porque ele usa a palavra para servo, um servo da pior qualidade que tinha, e ele usa a palavra apóstolo, alguém com autoridade, alguém com autonomia dentro da igreja. Servo e apóstolo de Jesus Cristo. Alguém completamente entregue para servir Jesus. Um servo. Não importa o tamanho da autoridade que eu tenha, ou que eu tenha recebido de Jesus, eu continuo sendo um servo. Para quê? O texto continua. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus.
e o pleno conhecimento da verdade. O objetivo dele, para Tito, que estava em Creta, era simples: elevar, promover, valorizar a fé no Evangelho. Note bem, num local conhecido pela falsidade, pela mentira, um local caracterizado por ser um local onde se escondem tramas e perversidades. Sabia que em Creta ficava o labirinto do Minotauro? A mãe dele, Pasífae, se apaixonou por um touro e teve uma relação com o touro e se engravidou de um monstro chamado Minotauro, para esconder essa perversidade desse destruidor de seres humanos. Eles construíram um labirinto. Dédalo, pai de Ícaro, fez um labirinto, escondeu esse monstro lá dentro. Onde? Em Creta. Nesse local onde a cultura respirava engano, falsidade, tramas, perversidades. Nessa mitologia maluca, Paulo diz: o objetivo disso aqui é elevar a fé no verdadeiro Deus. É elevar o pleno conhecimento da piedade. O objetivo dessa carta não é criar labirintos. O objetivo dessa carta é abrir portas para o verdadeiro conhecimento da verdade. Ele diz: para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento segundo a piedade. Quando ele diz a fé que é dos eleitos, ele está falando da fé que salva de verdade. A fé do verdadeiro evangelho. Não a fé em loucuras mil, mas a fé no evangelho. Como Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O objetivo dele não é perder tempo com mitologias, não é procurar arqueologicamente o labirinto do Minotauro, dessa fábula. Não, o objetivo dele é elevar a verdade que vem com piedade. O objetivo dele é elevar o evangelho naquele local. Lembrando da definição de piedade que nós falamos lá em 1 Timóteo, é a consciência dirigida por Deus, centrada em Deus e que permeia tudo o que fazemos. O objetivo dele é que a verdade se manifeste em piedade. Num local dominado pela maldade, num local dominado pela perversidade, onde o próprio nome da região é usado para qualificar o mal. Ele está ali para falar a verdade. E aí no versículo 2 agora, é que é interessante, porque ele diz o seguinte: eu estou aqui como um servo, como um apóstolo, não importa a autoridade que eu tenha, eu quero te ajudar a elevar a verdade, promover a fé, mostrar que esse local pode se transformar em um local de boas histórias, mostrar que essa ilha pode se transformar num local onde a verdade é vivida com piedade. Eu estou escrevendo isso na esperança da vida eterna. Eu escrevo isso esperando que a vida não é só isso aqui que a gente está vivendo agora. Ele escreve isso pensando: o Evangelho me faz olhar além. O Evangelho não me faz olhar só para baixo. O Evangelho não me faz só olhar para essa vida, para as tradições, filosofias e mitologias malucas dessa vida. O Evangelho me dá esperança para olhar além. E é nessa esperança de vida eterna, de algo além, de um significado para essa verdade que eu estou pregando, é que eu falo com você. E na confiança de um Deus que não pode mentir. E é essa a frase que significa tudo o que a gente está pensando hoje aqui. Paulo escreve para ele, num ambiente de deuses mentirosos, com perdão da palavra, de deuses tarados, loucos. Ele diz: eu escrevo na esperança de um Deus que não mente. Eu escrevo na esperança de um Deus que tem verdade, que não esconde nada, que não omite nada, que não enrola ninguém. E esse Deus, ele decidiu se entregar antes do tempo existir. Olha o que ele fala: escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos,
Gente, isso é muito profundo, porque lá atrás, na origem de todas as coisas, o único pensamento dos deuses, sobretudo de Zeus, que residia, que foi criado naquela ilha, gente, era perversão. Era sugar das pessoas, principalmente das mulheres, tudo que elas poderiam dar. Era usar a humanidade para o seu prazer. E viver tentando esconder as suas tramas e as suas tramóias. E lá nasceu a novela das 8, gente. Lá com Zeus em Creta. Brincadeiras à parte. Ele não está falando desse tipo de Deus que planeja usar, mas ele está falando do tipo de Deus que planejou se doar. Do tipo de Deus que planejou se entregar. Quando? Antes do tempo existir. Antes de tudo existir. Antes do pecado existir, Deus já havia planejado se entregar para nos limpar e nos redimir desse pecado. Hebreus capítulo 6, versículo 18, diz assim: Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Gente, isso é diferente. Ele não está falando de um Deus que decide falar a verdade. Ele não está falando de um Deus que escolheu falar a verdade. Ele está falando de um Deus que é a personificação da verdade. Ele está falando de um Deus que não pode mentir. Ele está falando de um Deus onde a mentira é inconcebível na sua presença. Totalmente diferente do que eles estavam acostumados a ouvir. Gente, para você ter uma ideia, hoje, quando a gente conta a história do Saci Pererê, da mula sem cabeça, do boto, e as nossas histórias culturais, né? Era isso que eles contavam para as crianças naquela época. Zeus sendo criado por uma mulher, metade cabrita, aqui, fazendo isso, aqui. Era o que as crianças ouviam. Isso estava na essência de quem eles eram. E agora Paulo está dizendo para Tito, eu estou te escrevendo na esperança de um Deus que não fala mentira e que se determinou a se doar por vocês, por nós, antes do tempo existir. É esse Deus que está querendo colocar ordem nas igrejas em Creta. E ele continua, e no momento oportuno, manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Gálatas fala isso. Gálatas capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7, diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, o momento exato, o momento certo, o momento ideal, que Deus havia planejado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, é também herdeiro por Deus. Sobre sua palavra, eu vou ler uma citação para vocês de João Calvino, que eu achei interessante. Eu, porém, prefiro o significado mais simples, a saber que Deus manifestou a vida, o Evangelho, Cristo, através de sua palavra. Ou manifestou a palavra da vida, através da proclamação do Evangelho. A proclamação de que ele fala é o Evangelho publicado. E, indubitavelmente, a principal coisa que nele ouvimos é que Cristo nos foi oferecido e que a vida está nele. Deus não só decidiu, antes dos tempos eternos, que Ele enviaria Cristo para nos redimir. Ele comunicou isso desde que o ser humano passou a existir. Desde Gênesis 3,15, Ele comunica a todos o seu interesse e o seu objetivo de salvação. Olha que incrível! Enquanto a trama dos deuses, ela é escondida, oculta dentro de um labirinto, onde tem um monstro devorador de homens e mulheres. Enquanto os supostos deuses fazem isso, o Deus do Evangelho, no momento oportuno, propaga a todos o seu interesse de salvação.
Ele não esconde, ele deixa claro, ele mostra, revela. E ele termina, a Tito, verdadeiro filho na fé comum. Tito era um companheiro de caminhada de Paulo. Tito andava com Paulo para todo lado, principalmente em Corinto. Ele foi várias vezes levar mensagens de Paulo para Corinto. E aí ele fica um tempo, parece que ele não aparece muito na Escritura, cerca de 5 anos, a gente não tem notícia de Tito, mas depois, finalmente, ele aparece lá, em 2 Timóteo, no capítulo 4, Paulo mandando saudações para ele. E ele diz para Tito o seguinte, que a graça esteja com você. Que a graça e a paz da parte de Deus e Pai, de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Tito, nesse lugar, com tantos deuses, que você se lembre constantemente do caráter doador, fiel, desse Deus que te acompanha em tudo que você vai fazer nesse local. O Evangelho de Jesus, gente, era uma proposta completamente diferente para os bárbaros habitantes de Creta. Uma mensagem de um Deus assim beirava ao ridículo. Como é possível um Deus que se doa, um Deus que não mente, um Deus que não é perverso nem interesseiro, um Deus verdadeiro, cheio de graça, provedor e doador de fé. A história perversa e cheia de mentiras daquele local encontraria, por meio das igrejas ali plantadas e por meio do ministério de Tito, que foi enviado para aquele local para organizar essa estrutura de igrejas, ela encontraria o Evangelho e experimentaria graça libertadora de um Deus que não mente. Olha, nós somos enganados e sabotados de todos os lados para acreditar que os deuses que nós criamos para nós mesmos vão nos saciar. Que os desejos que temos serão saciados, plenos e completamente satisfeitos nos deuses que criamos para nós mesmos. O problema é que quanto mais nós nos direcionamos para eles, quanto mais nós nos entregamos a eles, mais vazio a gente fica. Quando buscamos satisfação, realização, alegria em relacionamentos, mais relacionamentos precisamos. Uma noite não é suficiente. Uma pessoa não é suficiente. Um olhar não é suficiente. Uma cama só não é suficiente. Precisa de mais, de mais e de mais, porque existe um buraco sem fundo que parece que nunca supre. E o que a gente tem no outro dia de manhã, o que a gente tem sozinho na nossa casa, é uma ressaca moral e um corpo dizendo, eu quero mais. Porque a gente acredita que esses deuses criados por nós mesmos vão nos saciar. Mas eles só sugam de nós. Há quem diga que quanto mais se tem, mais se quer ter. Há quem diga que quanto mais se tem, quanto mais se possui, mais possuído se torna pelo seu dinheiro e pelo seu recurso. E quando aquele que supostamente nos libertaria, que nos daria a tão sonhada, publicada e top das redes sociais, liberdade financeira, e aí a gente percebe que quando encontra a liberdade financeira está mais preso do que nunca sonhou antes. Não tem mais paz, não tem sossego. Porque o Deus não te dá o que você quer. Ele suga o que é do interesse dele. Eu pesquisei algumas pessoas que compulsivamente foram realizando cirurgias plásticas. E é inimaginável aonde as pessoas chegam por aceitação. Por cultuar a autoimagem. Por cultuar o corpo, a aparência e colocar naquilo ali o seu significado. A sua identidade. É triste, mas muita gente mesmo, está esgotada de tanto acreditar nas mentiras que esses deuses, relacionamentos, finanças,
aparência física e tantos outros, pessoal. Eles prometeram. Quantas promessas vazias e mentirosas você poderia depositar aos pés de Cristo hoje de manhã, que se acumulam na sua história? Só você sabe. Como um bagaço de laranja chupada. É isso mesmo. Como um bagaço de laranja chupada. É assim que muitos de nós se sentiram. E infelizmente se sentirão por acreditar nas mentiras desses deuses que nós criamos. Mas o que a gente tem aqui em Tito é uma coisa completamente diferente disso. O que a gente tem aqui em Tito é um Deus que, como Paulo diz para Tito, um Deus que não pode mentir. Espera aí, põe na balança. Deuses que mentem o tempo todo e um Deus que não pode mentir. João capítulo 6, versículo 37, fala assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Quem disse isso foi o Deus que não pode mentir. O que vem a mim, que o Pai me deu, eu não o lanço fora. Esse texto é muito legal, porque aquele que vai a Jesus, cheio de deuses mentirosos, ele não lança a pessoa fora. Cheio de histórias perversas e complicadas, ele não lança ele fora. Cheio de mágoas e tristezas, ele não lança ele fora. Ele o recebe. João ainda, capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão, a gente poderia dizer, o falso Deus, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida de verdade. Quem disse isso foi o Deus que não pode mentir. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem disse isso é o Deus que não pode mentir. Olha para trás. Todos vocês já têm um pouquinho de história suficiente para olhar para trás e ligar os pontos. Que deuses mentirosos nós vamos apresentar na presença de Cristo, para que Ele lance eles fora e nos receba. Pois esse é o Deus que não pode mentir. Senhor, nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, ouvindo o poder do Teu Evangelho, a verdade escrita diante de nós. Nos ajuda a ligar os pontos e a perceber que essa caminhada não é verdadeira se ela não for ao Teu lado. Nos ajuda a ligar as pontas soltas e poder, quem sabe, daqui para frente, caminhar com leveza, com graça, com alegria, livre desses deuses aprisionadores dos relacionamentos, finanças e aparência física, mas com o Deus que não pode mentir, que nos ama antes do mundo e do tempo existir. Toca o nosso coração e nos ajuda a responder ao que o Senhor está fazendo aqui. Em nome de Jesus. Amém.